O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha de churrasco. Família tocada, saio na balada. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Boa noite a todos, vamos começar mais uma aula aí no nosso canal com o tema sobre variação linguística e intertextualidade. Vamos ensinar tudo para vocês desse tema aí e já peço para que vocês sigam o nosso canal, se inscrevam aí no nosso canal, né? Curtam a nossa aula, comentem, critiquem, elogiem, interajam aí com o canal da Aprendizagem Diversa, beleza? Então bora para a aula, pessoal, variação linguística e intertextualidade. Bom, pessoal, se vocês colocarem no Google uma definição rápida sobre a variação linguística, vai estar dizendo lá, né, que variações linguísticas são as ramificações naturais de uma língua, as quais se diferenciam da norma padrão, em razão de fatores como convenções sociais, momentos históricos, contextos ou região em que o falante ou grupo social se insere. O que isso quer dizer? Que você, em determinados momentos, vai falar de formas diferentes, ok? Então, a variação linguística, ela é como se fosse uma adaptação da forma de falar em relação ao local que se está falando, onde se estabelece a comunicação, pessoal. Há também fatores históricos, fatores sociais, fatores em relação da localidade mesmo, tem fatores temporais que fazem essa alteração na forma de se falar também, tá? Não só a questão específica do local, ok? Então, há de se observar isso, a gente vai estar vendo aí variação por variação aí nessa aula, ok, meus amigos? Mas aí, essa é uma definição do Google, né? Qualquer pessoa, quando quer saber de alguma coisa, dá uma procurada no Google, tá? A gente pegou aí rapidinho só para mostrar para vocês uma definição rápida, mas a gente vai abordar de uma maneira mais específica esse assunto da variedade linguística aqui no canal, ok? Vocês têm que entender, pessoal, que além da variação linguística, há fatores que estão meio que relacionados com a variação linguística, mas não são frutos exatamente de variação linguística. Um exemplo é o sotaque, que ele é uma variação fonética, ok? Não necessariamente, embora muitas pessoas tenham sotaque por conta da região, a gente fala que esse é um fenômeno fonético e não um fenômeno de variação. A pessoa está determinada numa região pronunciam certas palavras ou fonemas de forma particular. São exemplos aí os cariocas aí que puxam o S, o R ao final da frase, ok? Mas aí também tem os jargões também populares da região, por exemplo, os gaúchos que falam tchê, ok? Esses aí são fenômenos fonéticos, beleza? Já o regionalismo, ele é ligado ao léxico, ao vocabulário de uma região, e isso a gente considera uma variação linguística, ok, da regional, né? O regionalismo ali, daquele lugar onde você tem palavras, né, que determinam uma certa coisa que são diferentes. Por exemplo, a mandioca num lugar do país é mandioca, do outro é aipim, do outro é macaxeira. São todas variações, ok? Então, isso aí tem uma diferença, beleza? Vamos olhar aí os tipos das variações linguísticas que ocorrem aí em nosso país. A primeira é a variação social ou diastrática. O que é esta variação? Pessoal, eu estou falando aqui por cima, explicando e resumindo, né, enxugando o conteúdo, que se eu ficar lendo slide por slide, o vídeo demora, tá? Tipo, enrola muito, prolonga-se muito, então só uma observação. Esse material desse vídeo, ele pertence a mim, de uma aula uma série de aulas que eu fiz para o Enem. Eu pretendo depois fazer essa aula novamente, ok? Mas, claro, ofertar aqui no canal para as pessoas que quiserem estar adquirindo. Isso é um cursinho preparatório para o Enem que eu fiz aí de 10 aulas, mas bem focado nos assuntos que realmente frequentemente caem no Enem. Mas eu vou estar disponibilizando também esse material se você quiser estudar, né, quiser até aplicar aí com a tua turma. Pede nos comentários aí, que eu estarei enviando aí para vocês com certeza, tá? Mas vamos voltando lá ao assunto. As variações sociais ou diastráticas são variedades linguísticas que não dependem da região em que o falante vive, mas sim dos grupos sociais em que ele se insere. Ok? Então essa aqui não tem nada a ver com regionalismo, pertence a um grupo.
uma determinada tribo. Geralmente as tribos urbanas têm essas variedades linguísticas. Um exemplo aí é a linguagem dos surfistas, dos skatistas, né, dos funkeiros, as suas gírias, os seus jargões, suas expressões típicas ali, são exemplos da variação social, né? Há também variação social em grupos profissionais, como por exemplo os advogados, os médicos, que tem toda uma linguagem técnica, tá? Então a variação social está ligado a grupos de trabalho, né? Tipo específicos, ramos específicos, profissões específicas, e grupos urbanos, grupos sociais, onde tem palavras únicas e específicas daquele grupo ali, onde pessoas de fora não vão entender nada do que eles estão falando, tá ligado? Aí, um exemplo aí, ó, a gíria. Né? Como eu tava falando, a gíria, um exemplo claro, que eu falei, tá ligado ali, é um exemplo dessas variações sociais, e os jargões, termos técnicos, exemplo dessas variações sociais, ok? No caso aí, pertencente a profissões específicas, beleza? A próxima, pessoal, é a variação histórica ou variação diacrônica. O que é isso? Palavras que com o tempo não se usam mais e que antes eram muito usadas, elas foram se variando com o tempo, ou outras são criadas, algumas não existem mais e outras são criadas. Por exemplo, você, hoje, que no passado era vós me ser, vós me ser, vassum ser. Outro exemplo é vou embora, que antes era vou em boa hora, ela foi se decompondo ali e virou uma outra palavra, mas que variava de uma outra palavra no passado. Beleza? Então essa variação linguística a gente chama de diacrônica. Temos um texto aqui, não vou ler, eu vou deixar no material, quem quiser o material, ok? Completo aí, se você quiser trabalhar com os alunos aí em sala, quem for professor, claro. Quem quiser estudar, aprender aí, beleza? Aí vai material completo aí para vocês. A próxima variedade linguística é a variedade diafásica, pessoal. Elas surgem da adequação que o falante faz do seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. O que acontece aqui? Ela é em relação ao local onde a pessoa está falando, né? Como eu dei exemplo para vocês no começo do vídeo, aquela variedade linguística onde você, por exemplo, vai numa reunião de trabalho e você não pode falar como se você estivesse tomando uma cerveja num boteco aí com o seu amigo, tá? Então essa variedade diafásica, ela vem da necessidade de se adequar ao local em que se está falando. Beleza, meus queridos? Vamos para a próxima aqui. Pessoal, aqui é um quadro rápido, tá? Para relembrarmos as variedades linguísticas que temos e os nomes delas, tá? A primeira é a geográfica, né? Regional ou geográfica, que é a diatópica. A segunda, social, que é a diastrática. A variedade histórica chamamos de diacrônica. E a estilística é a diafásica, tá? A estilística, então, está relacionada à linguagem da norma culta, tá? Da norma culta e não da linguagem coloquial, que onde aquela linguagem tipo comunicativa do dia a dia, assim, tipo, tem essa questão da controlar essa linguagem em relação aos locais onde ocorre a comunicação. É bom guardar esses nomes, pessoal, porque no Enem vai cair perguntas assim, tipo, a variedade que fala do regional, aí vai estar lá, tipo, variedade diacrônica, diatópica, diafásica, e se você não souber os nomes técnicos, você acaba indo mal aí. Então guardem os nomes aí, pessoal. Beleza? Aqui está falando da linguagem coloquial, linguagem culta, né, que é a variedade diafásica aí, então só uma prolongação aí do assunto, mas vamos direto aí para o outro assunto da nossa aula, que é a intertextualidade. Galera, quando a gente vai falar de intertextualidade, tem que se ter em mente que intertextualidade, o que é intertextualidade, né? Intertextualidade é um texto dentro de outro texto. Inter é dentro, textualidade é o texto, né? De modo geral falando, então é um texto dentro de outro. Mas tem que se ter em mente que não é exclusivamente sobre textos que estamos falando. Intertextualidade, pessoal, tudo que faz uma referência, ainda que de forma subjetiva, de outro assunto, cita outro assunto de forma indireta,
é uma intertextualidade. Isso pode acontecer de um desenho citar o outro, de uma música citar a outra, de um filme, de uma novela citar alguma coisa da vida real. Então são referências, são intertextualidades, são referências. No nosso caso aqui temos um exemplo muito legal, os pinguizinhos, né? Os pinguizinhos num local totalmente seco, árido, né? Com um mandacaru ali atrás, um solzão muito forte, e o pinguizinho ainda falando, gente. Então você veja aí ali, tipo a legenda, né? Polo Norte 2100. É uma charge que aborda o tema do aquecimento global e que está querendo nos dizer que no futuro o Polo Norte vai estar igual o sertão nordestino brasileiro. Então a charge ela faz uma intertextualidade, ela também aborda aí a variedade linguística, né, regional lá da região do Nordeste. Um grande abraço aí pro povo do Nordeste que acompanha o nosso canal. Ok? Ela faz uma intertextualidade a uma região do Brasil. Então observe que intertextualidade não é só sobre textos, meus queridos. Aí temos uma definição do Google rápida aí, ok? Intertextualidade é um dos fatores da textualidade que se faz referência explícita ou implícita a outros textos. O que isso quer dizer? Fazer referências implícitas ou explicitamente a outros textos, ok? Aqui no nosso material tem vários exemplos, como eu falei para vocês, eu usava numa aula, tá? Temos um exemplo muito legal aqui de intertextualidade, aqui no caso usando textos, né, do Manifesto Antropófago, né? Para quem não lembra, é o Manifesto Antropófago lá da Semana de Artes Modernas, né, de Oswald de Andrade, onde ele cita to be or no to be, that is the question, né? Ele faz uma referência aí clara a William Shakespeare na sua peça Hamlet, né? Então, mas aqui já é uma intertextualidade em texto, mas para vocês verem como não há limites para a intertextualidade. Aqui temos exemplos muito bons, esse aqui é genial, esse do Abapuru, muito boa essa sacada de marketing aqui, né? O Abapuru com Havaianas, né? E os dizeres Havaianas, todo mundo usa. Muito boa. Essa aqui, nota 10 aí pro marqueteiro aqui. Essa aqui, pessoal, aquela música do Tim Maia, não lembro o nome agora. Aquela semana inteira fiquei esperando que o Corinthians canta, né? Só que eles fazem de uma paródia com essa música. Mas é uma referência à música do Tim Maia. Quem souber o nome aí, por favor, coloca aí nos comentários. Eu não lembro agora, mas eu lembro da música, mas não lembro do nome. É muito boa essa música aí, ouçam aí que é muito boa. Pessoal, e é isso aí, pessoal. Nossa aula, tentei enxugar ao máximo o assunto para falar para vocês aí sobre a intertextualidade e sobre as variedades linguísticas. Lembrando que esse conteúdo você pode adquirir, tá? Basta pedir aí nos comentários que eu mando para você com o maior prazer, tá? Muito obrigado aí por ter assistido o nosso vídeo. Curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal, ok? Muito obrigado a todos, até a próxima!